Mas aí eu acho que tem uma questão de herança intelectual que, direta ou indiretamente, é absorvida por um povo. E a gente não conseguiu construir essa herança intelectual, esses valores que se manifestam de maneiras intuitivas, muitas vezes, especialmente numa população menos instruída. Então, eu me lembro do caso de Tibério, que quando começou a censurar opiniões dentro de Roma, dentro do Império Romano, como isso foi mal visto, mas assim, como nós temos hoje. Outro dia eu fiz um post chamando Alexandre de Moraes de o novo Tibério, que é exatamente isso, quer dizer, o cara que passa a ser o editor do pensamento da sociedade. Sim. No Império Romano, ou seja, estou falando, acho que Tibério foi o segundo imperador, de um imperador que foi fortemente questionado pela população, porque era uma população acostumada com a ideia de poder, pelo menos, dizer as coisas livremente, né? Então você tem toda uma tradição intelectual. Por que a gente fala até hoje de Platão e Aristóteles? Porque esses caras, com todos os problemas do seu tempo, se tornaram referências intelectuais de um povo. E aí eu concordo muito com o Olavo de Carvalho nesse sentido, que mesmo quando nós não estamos sabendo disso, nós não temos consciência disso, nós estamos vivendo à sombra de ideias filosóficas dos grandes pensadores do nosso tempo, ou de tempos pretéritos, e é exatamente isso. Agora, quais são as nossas referências filosóficas hoje? Tirando a Anitta e algum rapper. Felipe Neto, você esqueceu do Felipe Neto, que é uma sumidade, uma integridade em pessoa, personificada. E é aquela história do Burke, né? Que você tem que falar com as gerações antigas e com as gerações futuras, né? O pacto, então, o pacto das gerações. Mas assim, eu divido o mesmo ceticismo do Denis, no sentido de que a gente tem sequer referência, né? Então, assim, quem é o cara que representa isso hoje no Brasil? Fala pra mim, quem é o cara que representa isso? Não dou. Infelizmente. Eu vou ligar uma coisa. Já que você fez essa pergunta, eu vou puxar o que o Denis estava falando, que é a questão da liberdade de expressão e desses senhores que ocupam lá o cargo de ministro. Pensando na eleição, é óbvio que a gente meteu pau em todo mundo aqui que é estatista e coletivista e a casa do caralho, mas seria esse o principal razão de talvez num segundo turno a gente tender em ficar com o Bolsonaro? Eu assim, muito modestamente, considero Bolsonaro, assim, uma opção péssima, mas melhor do que a alternativa. Mas, assim, de verdade, eu não tenho grandes esperanças no que diz respeito ao que realmente interessa, as reformas que nós realmente precisamos. Talvez, deixa eu fazer um comentário aqui, eu tinha pensado nisso, depois eu me esqueci, mas eu volto a isso. O governo Bolsonaro fez algumas coisas interessantes. Por exemplo, fez uma reforma da Previdência. Uma reforma da Previdência que... Mezza calabresa, mezza mussarela. Mezza lite. E foi. A calabresa foi inteira. Não sei aonde, né, meu amigo? Entrou toda. Depois, por exemplo, nós tivemos a famosa MP da Liberdade Econômica, né? Que facilitava alguns processos burocráticos para abrir empresa, fechar empresa, melhorar investimentos, Marco do etc. saneamento. Que massa, né, cara? Que coisa legal isso. Mas, ao mesmo tempo, como eu disse, meteu 350 bilhões ou mais em auxílios estatizantes para tentar, medidas eleitoreiras para tentar a reeleição. Eu vi o Adolfo Saxida em reunião presencial comigo falando assim, bem, isso é da política e tal. Então, assim, você tem alguns benefícios, tipo, você olha e fala assim, olha, como aponta para pautas interessantes, mas aqui nos bastidores, o Estado inchando e aumentando. Essa queda de impostos nos combustíveis, muito legal, ela vai acabar agora no fim do ano, os combustíveis, já eventualmente com o Bolsonaro reeleito, os combustíveis vão voltar aos preços estratosféricos, regulados por preços internacionais. Então, há muita ficção envolvida, e é engraçado como que gente que pensa cai. Agora, entre Bolsonaro e Lula, cara, eu falei hoje no Story, não tá muito difícil escolher, voto em quem ainda não foi preso. E eu gostei do ainda. Eu queria dizer que tem uma dupla brincadeira aí.
Ele falou, voto em quem ainda não foi preso. Eu gostei muito disso. Gostei, pô, isso é engraçado. Não, mas calma aí, não. Mas tem um piorzinho aí, velho. Não há dúvida. Ele deixou claro a predileção. Não, sem dúvida. Ele deixou claro qual que é o jogo. Sim. Agora, vocês vão falar que o Bolsonaro é um baita de um líder? Não, jamais. Que isso? Por exemplo, o Bolsonaro fala a favor da liberdade de expressão. Mentira, porque quando houve fake news contra o governo dele, ele coloca filhos e aliados para ir para o STF, para ir para a justiça, para tentar silenciar os caras. Quando é fake news que eles instauram na máquina, não tem problema nenhum. Quando é pessoalmente ele é autoritário também. Sim, mas ele coloca alguém para fazer isso por ele. Você vê que sempre tem um mal pior, né? Eu acho que a questão é escolher o menor dos dois males, porque o outro tem um projeto claro de controle social da mídia. Esse me arrepia os pelos da nuca. Eu tenho medo. Um me dá medo, o outro me dá pavor, pânico, é fobia. É nesse nível. Então, você tem que acabar escolhendo. It's a dirty job, but someone's gotta do it. Não tem jeito. Alguém vai ter que fazer o trabalho sujo de tentar eleger o Bolsonaro, porque fica difícil outra opção. É tudo horroroso. Vou lembrar, tem mais coisa. Tem dinheiro para os amigos, tem dinheiro para os amigos de outros países, tem... Vou lembrar, a gente passou pelo Mais Médicos. A gente passou pelo Mais Médicos, que 75% da renda ia para o governo de Cuba. É de uma imoralidade você alimentar uma ditadura, porque é isso que você está fazendo. Nós financiamos a ditadura cubana por muito tempo. É pior, nós exportamos falta de liberdade. Não basta a gente não ter, a gente quer que os outros tenham menos. É do nível do bizarro que o PT vai. O PT é um descalabro, porque o PT, os políticos em geral têm pouca afinidade a inclinações políticas, o petismo é a heterodoxia descarada. Nós fazemos qualquer negócio para fechar. E além disso, tem a questão continental, cara.